Olá! Hoje no Bem-vindo a nossa conversa é sobre conjuntivite. Você sabe quais as causas dessa doença? Quais suas variações é a mais comum de acometer as crianças? Quais os cuidados os pais devem tomar? Sobre essas e outras questões eu converso no Bem-vindo de hoje com a oftalmologista Mariana Amaranto. Doutora Mariana, para começar o nosso bate-papo, quando a gente está falando aí de conjuntivite, né, é uma doença muito comum, mas muita gente ainda não sabe o que é conjuntivite e quais são as causas. Ela é uma inflamação da conjuntiva dos olhos, que é essa parte branquinha que a gente tem nos olhos. Ela pode ter uma causa infecciosa, por vírus, bactéria, por uma causa química, às vezes um colírio que tem algum conservante nele pode gerar uma conjuntivite química, ou até mesmo alérgica. São as causas principais. Doutora Mariana, dessas causas aí que você citou, existe alguma que é mais comum de acometer as crianças? Quando a gente pensa nos bebês, a gente vai pensar numa origem mais infecciosa. E aqui eu deixo um alerta muito importante que os bebezinhos muito novinhos, entre 2 e 5 dias de vida, se manifestam um quadro de conjuntivite, é muito importante que os pais retornem à maternidade onde o bebê nasceu, porque pode se tratar de um tipo de conjuntivite mais agressiva. Então é muito importante esse alerta. E para as crianças um pouquinho mais velhas, a causa infecciosa também é muito comum, e eu chamo atenção para um tipo de conjuntivite alérgica, que é a primaveril ou avernal, que acomete mais crianças entre os 2 e os 10 anos de idade. Então, a gente fica entre as causas infecciosas e alérgicas como as mais comuns das crianças. E como os pais podem identificar aí? Porque a questão do sintoma, ela muda no caso de uma criança, ela muda no caso de um bebê. A própria causa da conjuntivite, né? Se ela é bacteriana, ela vai apresentar alguma característica diferente da viral. Como que os pais podem identificar aí que o bebê ou que a criança está com um quadro de conjuntivite? Bom, no geral, a gente vai pensar que, como é a conjuntiva, a parte branquinha do olho que está acometida, ela vai se manifestar mais avermelhada. Então, os pais vão observar que a conjuntiva está mais vermelha, porque os vasinhos que ficam nessa região ficam mais dilatados, por isso dá essa coloração vermelha, pela própria inflamação. Quando a gente pensa num quadro mais viral, é muito comum que o início seja um pouco mais brando, em um olhinho só, e com o fato da criança não ter muito essa noção, encosta no olhinho, encosta o outro olho, é muito comum a gente ter essa transmissão de um olho para o outro. Então, o quadro viral, ele começa num olho, progride para o outro olho, e a gente tem uma doença mais bilateral, né, nos dois olhos. O quadro de uma conjuntivite viral, ela dá uma secreção mais aquosa, parece que o olho está lacrimejando mais. O quadro bacteriano, ele é um pouco mais agressivo. É aquele olho que amanhece mais pregadinho, que a criança amanhece com a pálpebra toda pregada. A gente observa que é uma secreção mais mucurulenta, ela tem uma coloração mais amarela, menos aquosa, e isso vai diferenciar um pouco. Mas é muito importante, né? Não é o pai que vai fazer essa diferenciação entre viral, bacteriana e a condução, vai ser o médico oftalmologista. Mas esse quadro inicial para identificação dos pais vai ser a criança manifestar ou um aumento da coceira nos olhos, essa secreção, um olhinho mais vermelho, às vezes ela reclama que está com dor, está desconfortável, a luz passa a incomodar mais. Então, para a criança que fala, é mais fácil a gente poder classificar. A criança, o bebezinho que não fala, a gente vai observar mais por esses sinais que são olho vermelho, secretivo, e dessa maneira a gente vai conseguir direcionar para um quadro geral, que é a conjuntivite, que é a inflamação, mas definir a causa fica a cargo do médico. E a conjuntivite é um daqueles tipos de doenças que são mais comuns nas crianças do que nos adultos ou não? Como que funciona aí? Se a gente pensar num quadro infeccioso, as crianças vão ser um grupo, sim, mais acometido, mas a gente vai recordar assim, não nesse momento que estamos vivendo de pandemia, que a gente está num momento atípico, né? Que as crianças agora que voltaram para a escola, né, de 0 a 5 anos, quando a gente não tem, né, tirando esse episódio que a gente está vivendo, que é um momento que nos pegou de surpresa, num dia a dia comum, na nossa vida rotineira, as crianças se aglomeram mais na escolinha, então, e não tem tanto essa ideia, né, da higiene das mãos, então é mais fácil ela encostar no coleguinha que está com um quadro viral, que ainda não manifestou, e encosta no olhinho dela, porque o vírus, a bactéria, eles não têm asa, né? Então, é contato. Encostou no objeto infectado, ou no coleguinha que está com um quadro infeccioso, encostou no olhinho, e por isso vai se progredir, né, a infecção, ela vai acontecer. Então, o quadro ele depende desse contato, pessoa a pessoa.
Por isso que as crianças vivendo em ambiente escolar, viral, um vem com vírus de um ambiente, o outro vem do outro, aquilo eles se juntam, se aglomeram, e isso vai favorecer e facilitar a infecção. E o quadro alérgico, como eu já citei, a gente tem um tipo que ele acomete mais criança, que é esse primaveril vernal, que gera um quadro de muita coceira ocular, muito prurido. Então é importante a gente estar atento e saber que sim, as crianças, para alguns tipos, elas são alvo principal. Algumas doenças que acometem as crianças são mais comuns em determinados períodos do ano, né? Questão estomacal, digestória é muito comum no calor. Já no inverno são mais doenças respiratórias. No caso da conjuntivite, existe um período do ano em que é mais comum as crianças serem acometidas por essa doença? Isso que você trouxe, né, as infecções da via aérea superior, que acontecem mais no período de inverno, assim também são as conjuntivites, que nesse período a gente fica mais, se aglomera mais, fica em ambientes menos arejados, então a gente tem essa troca, né, viral mais facilitada. Por isso que no período do inverno é mais comum a gente ter essas doenças de conjuntivite. E quando eu penso na conjuntivite alérgica, a primavera, principalmente nos países onde a gente tem bem marcadas as estações do ano, a primavera ela favorece muito por causa da polinização a conjuntivite primaveril, tanto que ela chama primaveril vernal. As crianças elas têm uma piora do quadro nesse período do ano. Doutora, feito esse diagnóstico aí pelo médico, né, que a criança está com conjuntivite, seja ela viral, seja bacteriana, quais os cuidados que os pais devem ter com aquela criança? Você citou a questão da escola, pode a escola, não pode? Quais são os cuidados que os pais devem ter e como é o tratamento também? A gente vai pensar, né, conscientizar a criança da importância da higiene das mãos. A gente está vindo, a gente vai carregar, né, ao mesmo tempo que a gente vive um momento muito difícil, a gente vai carregar uma boa herança dessa pandemia, que é essa conscientização da higienização das mãos. E isso é muito importante, né, não levar as mãos nos olhos, frequentemente higienizar as mãos. E eu sempre falo que o paciente chega com aquelas toalhinhas na urgência oftalmológica, falo, primeira coisa, jogar fora essa toalhinha, porque ela está toda contaminada. A gente vai orientar, comprar uma caixinha de lenço, secou, porque o olho fica muito secretivo, secou o olho, é lixo. Não vai usar mesmo paninho e usar no outro olho, porque é muito comum isso, a gente leva, né, a bactéria, o vírus de um olho para o outro. Então, usar essas toalhinhas de papel, geralmente a gente prescreve um colírio lubrificante, porque o olho fica mais seco. Alguns casos a gente entra com colírio antibiótico, em outros casos não, então isso vai depender da avaliação do oftalmologista, mas como conduta geral é a higiene e os pais vão evitar de levar a criança para a escola. Diagnosticada, a gente vai suspender as aulas, né, da criança, vai fazer um atestado para que a criança não compareça, porque ela vai ser uma fonte de contaminação para os coleguinhas, né? Você havia falado da questão da conjuntivite alérgica, que às vezes pode ser o caso de um colírio. A gente sabe que é muito comum, principalmente aqui no Brasil, a automedicação, né? Então, às vezes a criança está com a coceirinha no olho, ou caiu algum cisco, alguma coisa, a mãe, o pai ou o cuidador já vai pegar aquele colírio lá que foi receitado para outra coisa, pinga naquele olho e daí pode dar um grande problema, né? Como evitar essa automedicação e qual que é o cuidado, qual que é a advertência aí que é importante passar para os pais, passar para os cuidadores em relação ao cuidado com os olhos das crianças, né? Excelente sua ponderação, até mesmo porque um colírio, um frasco de colírio, depois de aberto, 30 dias depois é descartar. A gente tem que descartar porque ele pode estar contaminado. Então, geralmente os pais vão lá naquela gavetinha, pega aquele colírio que sabe-se lá há quanto tempo está aberto e pinga nos olhos da criança. Isso não pode. E a gente tem que lembrar também que alguns tipos de colírio eles têm mais conservantes que outros, então a gente vai. Alguns são mais indicados para essa faixa etária pediátrica, outros não. Então, isso é muito importante a gente avaliar. E, por exemplo, como você citou, o paciente que trata de glaucoma, por exemplo, que pinga um colírio, geralmente alguns tipos levam essa conjuntivite química. Então, o paciente vive com o olho vermelho, para a gente observar assim, como que realmente, às vezes, né, esse fármaco que ele serve para o tratamento, mas ele pode trazer também esse quadro de conjuntivite pela agressão dos próprios conservantes, que são importantes terem ali naquela medicação, mas que podem levar a esse quadro de conjuntivite, que não é alérgico, não é infeccioso, mas é pelo fato da própria substância ali contida levar a uma inflamação ocular. E o fato de coçar os olhos, dependendo da intensidade, pode predispor uma doença que a gente chama de ceratocone, que está relacionada ao formato da córnea, que é essa capinha do olho. Então, o ato de fazer essa coçadura, esse ato mecânico, pode predispor uma doença. Então, não, né, isso é uma verdade, a gente deve evitar coçar os olhos, e a depender da intensidade, pode sim levar a um quadro
num quadro de uma doença ocular, que é o ceratocone. Então, a gente tem até o Junho Violeta, que é uma campanha que a gente faz dentro da oftalmologia, que é uma chamada de atenção para esse ato de coçar os olhos, e para que os pais, né, que observem a criança em casa, que está levando muito a mão nos olhos, está coçando muito os olhos, é muito importante uma avaliação oftalmológica, para que a gente possa identificar a causa desse prurido, dessa coceira, tratar a causa e evitar que esse mau hábito seja frequente. Criança, principalmente menina, né, numa certa faixa etária, é comum ganhar de presente aqueles kits de maquiagem, batom, e criança passa tudo no rosto, né? Não tem muito esse critério. Ganhou um batom, vai passar no olho, vai passar na bochecha. Qual que é a importância também dos pais terem esse cuidado com, às vezes, o que que dá de presente para a criança, o que que deixa ela brincar, porque também pode levar aí a um quadro de alergia, de infecção, né? Algumas crianças vão usar essas maquiagens comuns e não vão ter problema. Então, é muito importante o pai estar atento e observando, porque outras crianças que são mais alérgicas, a depender do que tem ali de composto na maquiagem, pode gerar mesmo um quadro de conjuntivite alérgica. Então, orienta, né, os pais evitarem essa região dos olhos, porque para evitar que tenham quadros de alergia. E hoje a gente tem marcas de maquiagem infantis que são hipoalergênicas. Então, dá a opção, né, na hora de comprar, dá preferência para esse tipo de maquiagem hipoalergênica. Ok, doutora Mariana, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade de trazer um pouquinho, né, de informação e tô às ordens para quem quiser mais informação, pode mandar mensagem no direct, né? O Instagram hoje é uma página aberta de comunicação e eu deixo aí disponível para quem quiser, tá? Acessar a rede social e perguntar, tirar qualquer dúvida em relação ao tema que a gente abordou. Muito obrigada pela sua companhia no Bem-vindo de hoje. Agora eu tenho um recado para você. Tá vendo esse QR Code aí no cantinho da sua tela? Por meio dele, você contribui com a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, uma importante iniciativa religiosa e social. Então não perca tempo, posicione a câmera do seu celular e faça parte. Eu conto com a sua colaboração. Até a próxima semana. Tchau, tchau!